Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aí no canal, deixa o like, ativem o sininho de notificações pra gente bater a meta de 50 mil inscritos, rapaziada. Ó, o tempo tá correndo aí, tá demorando, hein? Tá demorando pra gente bater 50 mil. Será que a gente consegue ainda em 2021? Eu conto com a colaboração de todos vocês. E também peço que me sigam lá no Instagram, @JohnDoTimão. Só pesquisar lá, rapaziada. Tem bastante conteúdo, o vídeo do gol do Roger Guedes, direto do estádio, a torcida comemorando. Confiram lá no Instagram. Fechou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! A primeira novidade dessa quarta-feira é que, rapaziada, tem que trabalhar hoje, né? Dia útil, né? Vamos trabalhar aí que tá fácil pra ninguém. Brincadeiras à parte, família. O Rony, certo? O volante do Corinthians, que havia se machucado no jogo contra o Atlético Goianiense, dia 13 de setembro. Tá? Então, na metade do mês de setembro, ele se machucou. Ficou aí o restante do mês. Ficou outubro inteiro, certo? Fazendo essa recuperação. Depois teve a transição física no campo, tá? Já 2 semanas que ele vem fazendo esse trabalho de transição. E ontem treinou, tá? Treinou certinho e foi liberado pela comissão médica para ser relacionado para o jogo contra o Fortaleza. Então, o Rony finalmente está liberado, certo? Está à disposição do técnico Silvinho para jogar no Campeonato Brasileiro. E olha, vai brigar por uma vaga, viu? Vai brigar, porque se o Silvinho tá colocando o Gabriel de titular, é porque ele não tem ainda essa segurança de colocar o Xavier, o Cantígio. Do nada ele meteu o Gabriel e Duqueiroz. O Duqueiroz pra mim foi muito bem. Mas, pô, não faz sentido você colocar o Gabriel no jogo contra a Chapecoense. Enfim, acho sim que um meio-campo com Duqueiroz e Rony é uma consideração do Silvinho, viu? Não me espantaria de ver aí nas próximas rodadas esse meio-campo, essa dupla de volantes aí com a camisa do Corinthians. No mais, temos também o Lucas Piton, que já está fazendo essa transição física da parte dele, que ele estava sentindo um desconforto muscular na posterior da coxa esquerda, tá? E aí, tanto que ele nem foi pro jogo segunda-feira. Não sabemos se ele vai pro jogo contra o Fortaleza, tá? Ser relacionado, né? Porque ninguém entra no lugar do Fábio Santos. Ninguém. Intocável no Corinthians. Mas, enfim, não acho que o Lucas Piton já seja relacionado pro jogo contra o Fortaleza. Acho que só na outra semana contra o Cuiabá. Mas a gente vai acompanhando aí, vou atualizando pra vocês. Por enquanto, é isso. Rony, liberado, tá? Já está à disposição do Silvinho. Treina hoje já com a equipe principal, tá? Já treina normalmente. E o Lucas Piton vem fazendo esse acompanhamento. Demorou, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês, se estão felizes com o retorno desse volante do Coringão. Bom, agora falando sobre o Mr. Silvinho, tá? O nosso treinador. O Neto, no programa de ontem, meu Deus do céu, esculachou o Silvinho. E aí, pra mim, tá? Pra mim com razão, pra mim com muita razão, pelos apontamentos que o Neto fez. E eu vou trazer um a um aqui pra vocês. Primeiro, o Neto falou: um moleque de 12 anos, disse pra tirar o Gabriel e colocar o Mosquito. O cara que tem curso da UEFA, tem o Doriva, tem o Fernando, tem o Alex, não entenderam isso? Não viram isso? Pô, rapaziada, tava dando agonia ver o jogo. Muita agonia. Pra qual que era a função do Gabriel naquele jogo? Alguém me explica. Qual era a função dele? O Duqueiroz não podia fazer a função que o Gabriel tava fazendo? Pra mim, com toda certeza e com muita qualidade, tá? Muita qualidade a mais que o Gabriel. Pô, tira o Gabriel, põe o Duqueiroz de primeiro volante, puxa o Gabriel Pereira. E aí você tem uma opção. Você quer pôr o Mosquito, você quer pôr o Luan, você quer pôr o Mantuan, você quer pôr o Jô. Aí você tem diversas opções para montar dentro da partida. O Neto trouxe outro ponto. O Jô não é para ser titular. Não tem condições físicas. Agora, você deixar o Mosquito
colocar 2 volantes, aí mostra a ruindade da parte técnica. Se entrou com 2 volantes contra a Chapecoense, vai entrar como contra o Fortaleza? Quer apostar que ele muda o esquema? Que vai entrar com 1? Vai fazer besteira? Você, Silvinho, desculpa falar, falta capacidade na parte técnica. Na hora de enxergar o jogo, não enxergou. Se a torcida não estivesse jogando junto, poderia perder o jogo. Cara, essa foi a sensação de todos os torcedores. Todos. Cara em casa, 40 mil pessoas, contra o Lanterna, ele entra com 2 volantes. Aí contra o Palmeiras, como já foi até falado, entrou só com o Cantígio. Contra o Fortaleza vai entrar com quem? Vai mudar o esquema? Aí contra o Fortaleza ele põe um só. Qual a lógica? Alguém me diz? Alguém explica pra mim, por favor, cara. Eu quero entender. Qual que é a lógica que o Silvinho vê, cara? Pra mim falta muita parte técnica dele. E você vê a coletiva de imprensa, é um show de horrores. Ai, faltou o gol no começo do jogo. E foi isso que dificultou. O time da Chapecoense estava muito fechadinho. E aí sobra as extremidades pra gente fazer os cruzamentos. É essa a resposta dele. Que o time tá em construção e tal. E é isso, cara. E ele não fala nada além. Não fala nada além, cara. A última do Neto. Quando ele mexe, mexe mal ainda. O Jô deveria ter entrado antes. O jogo pedia um centroavante. E o Mosquito na reserva é sacanagem. Por isso você não pode ficar em 2022. Não pode ser o treinador do Corinthians. Mas, respeito, se querem deixar ele até dezembro, está tudo certo. Concordo mais uma vez com o Neto. Demorou para colocar o Jô, que um time do nível do Corinthians só tem o Jô como opção de centroavante. Só tem o Jô. Ele não coloca o Mantuan, que aí pra mim também não é um centroavante. Não tem outra opção de centroavante. Enfim. Quero fazer uma outra observação sobre o comentário do Neto. Que o Silvinho não pode ficar para 2022. Não pode ser mais o treinador do Corinthians na próxima temporada. Beleza. Mas respeito. Se querem deixar ele até dezembro, está tudo certo. O problema, Neto, é que pelo discurso da diretoria, não é só até dezembro que eles vão deixar. Tá? Pelo que tá aparecendo, e classificou para Libertadores? Não, o Silvinho é o técnico para 2022. É o que tudo indica. É o discurso da diretoria. E aí, para mim, como eu coloquei, é o maior dos problemas. Se a diretoria chega e fala, a gente montou um planejamento com o Silvinho, ele é o nosso treinador até o fim do Brasileirão, acabou o campeonato, a gente vai fazer uma avaliação se continua com ele ou se vai atrás de outro treinador. Beleza. Aí depende do Silvinho fazer um bom campeonato brasileiro. Mas não, eles já estão garantindo o Silvinho como técnico para 2022. E aí para mim é um problema quando você vê a atuação do time. E o pior, ele não enxerga o jogo. A leitura de jogo dele é horrível, horrível, horrível. Quero saber, rapaziada, a opinião de vocês sobre todas essas críticas que o Neto fez ao Silvinho. Em contrapartida, certo? Tem a gente que critica bastante, tem quem elogia. Na semana passada ou retrasada teve o Fábio Santos, concedeu entrevista coletiva. O Silvinho vai ser um dos melhores e tudo mais, tal. É bom a torcida do Corinthians aproveitar agora para criar uma relação de respeito com o Silvinho, para não perder o Silvinho, porque ele vai ser um dos melhores treinadores. Beleza, Fábio Santos. Agora vem o Roger Guedes e fala o seguinte: se a maioria das pessoas da imprensa conhecessem o Silvinho, ele é um cara sensacional, daqui a um tempo vai ser um dos melhores. A parte tática é muito boa. Ele pegou os 4 reforços e é difícil fazer o entrosamento. Isso é coisa de pré-temporada, mas a gente vai fazer o melhor. Roger Guedes, da mesma forma que eu falo pro Fábio Santos, vou falar pra você. Você é um dos que, quando o time tá todo recuado, você tá reclamando, chamando o time pra sair. E não é você que tem que fazer isso, não é o Renato Augusto, é o treinador que tem que enxergar.
Você tá cansado de não receber a bola do jeito que você quer. De ficar diversos jogos como falso 9 sem receber uma bola. No jogo contra o São Paulo. Você passou, foi raiva. Eu sei, eu vi o jogo. Não chega uma bola. Não chega uma bola. E aí daqui um tempo ele vai ser um dos melhores. Já falei, se é daqui um tempo, Silvinho, você é o meu treinador do Sub-20. Ponto. Vai evoluir, vai crescer, vai trabalhar o nosso time. Quando você se tornar um dos melhores, beleza, retorna pro Corinthians. Não dá pra fazer teste com a equipe do Corinthians. Essa é a minha opinião. Quero saber a do torcedor. Bom, falando um pouco, né, sobre o mercado da bola, um pouco sobre resenha do futebol, Douglas Costa, atacante aí da equipe do Grêmio, que tá numa situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro, já falou que se cair com o Grêmio, vai jogar a Série B. Ó, pra mim tem o meu respeito aí o Douglas Costa. Eu vi um pedacinho do jogo de domingo, né, que foi Grêmio e Palmeiras, o primeiro gol do Grêmio, só fez um, né, o gol do Grêmio no caso. Ele rouba a bola do Marcos Rocha, uma bola que na teoria estaria perdida. Ele vai, rouba, vai pra cima do Gustavo Gomes, balança, deixa o Gustavo Gomes no chão, cruza pro Diego Souza só empurrar pro gol. Então assim, é um cara fora de série. Douglas Costa, William, Hulk, entre outros. Então o Douglas Costa tem sim o meu respeito. E aí ele estava falando sobre o modelo de gestão do Grêmio, que era um clube que buscava sempre revelar jogadores e não contratar, tá? Não, o Grêmio não faz grandes investimentos. É sempre revelando os jogadores, traz um ou outro jogador pontual. E aí, o Douglas Costa respondeu sobre essa gestão. O Corinthians mostrou uma coisa muito bacana. Estava no meio da tabela, sofrendo, foi e contratou 4 jogadores importantes e reverteu totalmente o quadro do ano. Eu bato muito na tecla. Pode ver o que fizeram um elenco em 2 meses. E mudou totalmente a página. Então o que o Douglas Costa, nesse caso, estava sugerindo para a diretoria? Fazer grandes contratações. Grandes contratações. Mas assim, pontuais igual o Corinthians fez. Não gastou R$1 e trouxe 4 monstros da bola. Tá? Trouxe 4 caras assim que jogam muito. Muito, muito, muito. Essa é a sugestão do Douglas Costa para a equipe do Grêmio. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. E aí assim, eu concordo com esse modelo que o Corinthians está implementando. Acho que poderia dar certo no Grêmio. O Douglas Costa, por exemplo, é uma contratação por empréstimo e é um cara fora de série no futebol brasileiro. Acertaram na contratação, mas não pode parar aí, certo? Nesse caso, para a equipe do Grêmio e para o Corinthians também. Falta centroavante, um lateral esquerdo eu traria. Pensaria em um volante, mas agora com o Duqueiroz, beleza. Um zagueiro dá para trazer, entendeu? Então são posições assim que a gente já vai se policiando. Inclusive o Gil jogou muito bem na segunda-feira, o João Vitor já não foi tão bem, certo? Se o Gil começar a recuperar o futebol dele, ajuda a gente. O problema é que tá com 34 anos. Eu iria atrás de um zagueiro também. Mas quero saber a opinião da rapaziada aí, enrolei um pouco sobre a notícia aí do Douglas Costa, a opinião dele falando sobre essa gestão do Corinthians. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. A rapaziada me mandou mais tanta coisa de um tal de marroquino essa semana. John, esse atacante marroquino, John, o marroquino vai vir, John, esse marroquino que... Falei, meu Deus, mas quem que é esse marroquino? Janela de transferências fechada. Marroquino, não sei o que. Fui pesquisar, fui atrás de informações. Se trata aí do Randalá, atacante de 30 anos, tá? Joga aí no Al Nassr. Se eu não me engano, é o mesmo time do Talisca. E os números do cara, pelo amor de Deus. Tem mais gols do que partida. Um monte de assistência. Pelos números do cara, absurdo, 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 absurdo. Ninguém no Brasil chega nem perto dos números dele. Fui pesquisar valor de mercado. Ele tá valendo em torno de 5 milhões de euros, tá? Vai dar aí 33 milhões de reais, mais ou menos.
Tá, mas qual que é a situação? O que tem a ver com o Corinthians? O Corinthians afirmou que está atrás de um centroavante para 2022. Já passei as características. Não pode ser muito velho. Fim de contrato. Não jogar apenas na posição de camisa 9. Tem que sair e ser mais versátil. E aí trouxeram esse nome do Randalá. Pô, esse cara tem bastante gol, se movimenta, 30 anos numa idade boa e tudo mais, seria uma boa pro Corinthians. A torcida do Corinthians já invadiu as redes sociais do cara. Só que aí perguntaram pra diretoria, tá, e o centroavante marroquino, o Randalá, tem alguma coisa e tal? O pessoal falou, ó, o nome dele nem foi colocado em pauta. Até o momento, tá? Até essa semana, não se falou nesse nome do Randalá pro Corinthians para 2022. Não existe negociação e nesse momento nem o interesse da diretoria, porque nem foi colocado em pauta. Tá? Nem foi, e esse jogador? Não, descarta. Nem isso. Nem descartou, nem aprovou. Nada. Não foi citado o nome do Randalá pela diretoria. Pode ser que durante essa semana tenha alguma novidade, a diretoria avalie se vai tentar a negociação ou se não, mas até o momento não tem nada entre o Corinthians e o centroavante marroquino Randalá. Demorou, rapaziada? Mais novidades, eu trago atualizações aqui pra vocês. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!